E aí, pronto para mais uma questão de física? Eu sei que você está pronto, eu sei que você acha isso aqui física fácil. É fácil mesmo, né? Põe na sua cabeça que isso aqui não é um bicho de cabeça, você consegue resolver. E se você está aqui nesse canal é porque você está tentando aprender um pouco mais de física e eu estou aqui para tentar te ajudar, tá? Vamos fazer mais uma questão para a gente aí sedimentar muito bem esses conceitos iniciais de física, né? E o que que diz aqui esse problema? Ele fala o seguinte: um critério empregado para avaliar o desempenho de um veículo consiste em acelerá-lo até que ele atinja uma velocidade de 100 km para que, assim, se possa verificar o tempo gasto. Considerando que o modelo de carro tenha gastado 13,8 segundos nesse teste, qual foi a sua aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado? Então, aqui me deu algumas informações, o problema nos deu algumas informações que você tem que ficar muito atento a elas, né? Quais são elas? Bom, primeiro, ele quer saber qual que é a aceleração. A pergunta é muito óbvia, né? Então, aqui a pergunta é bem tranquila. Ele quer saber a aceleração. Professor, que fórmula ou equação que a gente usa? Então, quando tem um problema de física, você já imagina, já que, puta, que fórmula que eu vou usar para resolver esse problema? Não tem uma resposta única, não tem, sempre que pedir aceleração você vai usar aquela fórmula. Não, não porque na física existem várias fórmulas que têm aceleração, tá? Então, o que você tem que tentar entender e encaixar é o que que o problema está te dando de dados, e aí, baseado nos dados que ele está te dando, aí qual ferramenta você vai usar para tentar descobrir o que ele está perguntando. Então, eu vou até colocar aqui embaixo para a gente perceber o que eu estou tentando dizer. Então, a pergunta aqui do problema é muito clara, ele quer saber qual que é a aceleração, e ele me deu algumas informações. Ele fala aqui, ó, o veículo parte do repouso, né? Cadê? Em algum momento aqui ele fala, tá aqui, ó, a partir do repouso. Se ele partiu do repouso, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a velocidade inicial dele é quanto? É zero, né? 0 metros por segundo aqui no caso. O que mais que ele fala? Ele fala que depois de um tempo ele atinge uma velocidade de 100 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que é velocidade final. Professor, como é que eu sei quando que é velocidade final, quando que é velocidade inicial? Geralmente é quando ele, né, ele partiu de um ponto com uma certa velocidade ou, não, ou nenhuma velocidade, como é o caso, e ele fala, a partir de certo tempo, naquela posição, naquele instante, ele vai ter uma certa velocidade, tá? E aí, que mais que ele fala para a gente? O tempo. E o tempo para o carro acelerar de 0 a 100 por hora foi de 13,8 segundos, né? A pergunta aqui do problema é aceleração, como já falei, só que tem um dado aqui importante que você, aluno, não pode esquecer. Observe que aqui, ó, a unidade que ele quer é metros por segundo ao quadrado. E a gente observa aqui nos dados do problema, aqui, por exemplo, que a velocidade final está em quilômetro por hora. Então, se tiver em quilômetro por hora, e como o problema ele quer em metro por segundo, é óbvio que você vai ter que transformar. Tem aquela regrinha básica, né, que a gente aprende já em física, que para transformar quilômetro por hora, né, em metro por segundo, o que que você faz mesmo? Divide por 3,6. Por que que é 3,6? Lembra? Porque uma hora sempre tem 3.600 segundos, né? Então, vai ser esse 3,6 aqui. E se a gente quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6, né? O mesmo princípio, tá? Então, essa regrinha para a gente passar de unidade para outra, lembrando que metro por segundo é o que? É sistema internacional de unidade e quilômetro por hora é um sistema usual. Então, aqui a pergunta é a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Bom, então primeiro você, jovem padawan, tem que transformar esses 100 km por hora aqui em metros por segundo, né? Então, como eu já disse, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, basta fazer o quê? Dividir por 3,6. A resposta já vai dar em metros por segundo. E eu já fiz essa conta, ela já deu aproximadamente, né, 27,77 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade em metro por segundo que a gente quer saber a nossa resposta tudo nessa unidade sistema internacional. Agora ficou fácil, por quê? Porque aí qual fórmula que a gente vai usar? Da aceleração, aceleração primitiva, né? Aceleração que é o próprio ΔV por ΔT. Professor, eu posso usar aquela outra fórmula do vovô Ana Tarado? Pode, se você quiser usar aquela outra V, que é igual AV0 mais AT, né? Também você pode usar. Você pode usar essa formulazinha aqui, ou você pode usar essa formulazinha aqui, qual que você queira, ou qual que você lembra, né? Para poder resolver esse problema. Eu vou usar a básica mesmo, que é a primeira aqui, mas a outra também daria a mesma coisa, daria certo. Então, a aceleração aqui no caso, a gente quer descobrir, eu vou repetir. Então, aqui, velocidade final, o que é ΔV, né? Lembrando que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Como aqui não tem tempo final nem tempo inicial, tem só um intervalo de tempo, então eu vou colocar, deixar aqui ΔT mesmo, tá? Então, velocidade final, ele falou que deu 27,77, né?
menos qual que é a velocidade inicial era zero, né? E o tempo que demorou foi de 13,8 segundos, né? E aí, brincando de matemática, vai ficar como, né? Vai ficar 27,77 dividido por 13,8, né? Calma, é continha chata, né? Quebradinha pra caramba, né? Então, essa aceleração vai dar aproximadamente quanto? Praticamente 2, né? Vai ficar 2,01, né? Esse 0,1 que você pode até ignorar, aqui no caso, metros por segundo elevado ao quadrado, né? Ou simplesmente, né? Vamos colocar aqui, arredondando aqui a brincadeira. Então, aqui a nossa aceleração, arredondando, vai dar praticamente, né? Ou aproximadamente 2 metros por segundo elevado ao quadrado, tá? Então, achamos aqui a nossa aceleração, é um probleminha onde você tinha que perceber, só tinha que lembrar aqui que a unidade que ele te deu é diferente da unidade que ele quer como resposta, e sabendo transformar essa brincadeira, você chegaria aí na resposta com uma certa facilidade, né? Na verdade, eu sei que você conseguiria fazer tranquilamente isso aqui, tá? Então, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Bacana? É isso.